O documento do memorando de entendimento está saindo e os dois lados estão falando sobre isso. Dá para ver as repercussões em Israel e como os israelenses estão reagindo. Eles não querem. Enxergam isso como uma grande derrota para Israel. E parece que o governo Trump está de certa forma satisfeito. Eles estão contentes com o memorando, por isso assinaram. Donald Trump assinou na França, em Versalhes, e o local tem um certo peso histórico. Do lado iraniano, há um pouco de desconfiança sobre o que está acontecendo. Ontem, a liderança iraniana veio a público e divulgou uma declaração dizendo que deu permissão ao governo iraniano para negociar. E ele disse algo como: "Eu penso diferente, mas dei permissão para o governo negociar." Aliás, foi a mesma coisa. Tivemos a mesma posição do antigo líder supremo do Irã no caso do acordo nuclear, o JCPOA. Ele disse exatamente a mesma coisa. E depois a gente acabou descobrindo que ele estava certo sobre o acordo nuclear, o JCPOA, porque o Donald Trump simplesmente destruiu tudo. Ele se retirou do acordo. Mas agora o que está acontecendo é o seguinte: se a gente considerar os pontos do JCPOA, um dos mais importantes, na minha opinião, tem a ver com a situação entre Israel e o Líbano, com o conflito que continua lá. O Donald Trump está tentando pressionar o Benjamin Netanyahu. Isso é algo novo para Washington. Não é o tipo de coisa com que Washington está acostumada. É algo novo. Por isso você vê tanta gente debatendo e criticando Donald Trump, tanto em Israel quanto fora de Israel, nos Estados Unidos. Mas como você enxerga toda essa situação, a forma como o Irã está se envolvendo, os Estados Unidos tentando administrar uma certa estratégia e toda essa complexidade no Líbano? Olha, você fez algumas perguntas. Vamos por partes. Agora, sobre o memorando de entendimento, na minha opinião, tanto o Irã quanto os Estados Unidos estão interessados nesse acordo, porque ele ajuda a avançar nas negociações. Isso significa que depois de 60 dias, e também após esse prazo, eles podem estender o acordo por consentimento mútuo. Quanto ao presidente Trump, ele quer que a guerra acabe, e há vários motivos pelos quais eu digo isso. Para os americanos, a guerra já terminou. Um dos motivos é que o presidente Trump, na verdade, hoje não tem nenhuma opção militar, enquanto os iranianos têm várias opções militares e também opções econômicas. Eles podem causar dor global, dor econômica para o mundo. Eles podem bloquear o Estreito do Mar Vermelho quando quiserem. Então, eles têm opções demais. Esse é um ponto. O segundo é que, na minha opinião, o presidente Trump quer ser lembrado como o presidente da paz. Porque, por favor, lembrem da estratégia de segurança nacional do governo Trump, que foi divulgada em novembro de 2025. Lá dizia de forma bem clara que o presidente Trump queria que seu legado fosse o de um presidente da paz. Só que ele acabou entrando numa guerra errada. Agora ele quer sair dessa guerra e preservar esse legado. E tem mais um ponto. Em 2025, o presidente Trump mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. E recentemente a gente ouviu o Pete Hicks, o secretário da Guerra. Ele pediu um orçamento para o ano de 2027 para o Departamento de Guerra, de impressionantes 1,5 trilhão de dólares, vindo do Congresso americano. Agora, o que eles querem fazer, basicamente, é sair dessa guerra na Ásia Ocidental e mudar o foco para o Oceano Ártico, porque é lá que estão os problemas para o governo Trump. Existem problemas militares e também questões de segurança econômica, porque, se a gente olhar para o hemisfério ocidental, algo em torno de 22 países já aderiram à iniciativa do Cinturão e Rota da China. E é por isso que, na minha opinião, o próprio presidente Trump assinou o memorando de entendimento. Isso significa que ele assumiu a responsabilidade por esse acordo. E depois disso, agora ele quer ver isso sendo colocado em prática. E é por isso, como você mencionou, que coisas incomuns estão acontecendo. Tanto o presidente Trump quanto J.D. Vance se manifestaram abertamente contra Israel e contra Netanyahu.
E o J.D. Vance disse de forma muito clara, em público, que Israel só consegue se sustentar com o poder americano. E essa é a realidade. Então é aí que estamos. Quanto à Grande Guerra, na minha opinião, a Grande Guerra acabou, a guerra que os Estados Unidos estavam travando com o Irã. Mas ainda temos uma Israel beligerante. Agora, no que diz respeito aos israelenses, todo mundo sabe que eles têm seus próprios objetivos de guerra, então vão continuar fazendo o que estão fazendo no Líbano. Agora, tem duas coisas envolvidas aqui. Se você olhar o memorando de entendimento, ele fala de duas coisas. Primeiro, ele diz que precisa haver paz em todas as frentes. Isso quer dizer que todos os aliados dos iranianos, ou seja, toda a frente de resistência, devem se acalmar. Isso inclui o Líbano e inclui também o cessar-fogo no Líbano que os israelenses deveriam fazer com o Hezbollah. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que a integridade territorial do Líbano precisa ser mantida. O que isso quer dizer? Que os israelenses já estão ocupando o sul do Líbano. Algo em torno de 20% do território libanês está sob ocupação de Israel. E segundo relatos, eles agora estão ampliando seus assentamentos nessa região. Eles mudaram os mapas por lá. Então eu acho que os iranianos estão sendo muito sábios. Eles querem que o cessar-fogo se mantenha. Por enquanto ele está valendo. Parou. Isso significa que no que diz respeito à Ásia Ocidental, eles vão ter que conviver com essa situação de nem guerra, nem paz. Enquanto o cessar-fogo durar, a questão da integridade territorial pode ser tratada depois. É por isso que a equipe iraniana, liderada por Abbas Araghchi, já está na Suíça, ou a caminho de lá, a menos que, mais uma vez, Netanyahu quebre o cessar-fogo no Líbano. Então é isso que está acontecendo na Ásia Ocidental. Estamos vendo o que eu chamo de uma situação de nem guerra, nem paz. As travessuras de Netanyahu não vão desaparecer, não só lá, mas também em Gaza. Se você observar, desde que o cessar-fogo começou em Gaza, em outubro, Netanyahu, algo em torno de 1.000 civis foram mortos. Está acontecendo um genocídio ali. Eles não estão recebendo ajuda humanitária nenhuma, tudo por causa de Netanyahu. Então os sionistas vão continuar com suas atividades. Essa é uma parte. A segunda parte, que é bem interessante e que você acabou de mencionar, é sobre o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei. Agora veja o que aconteceu. Os iranianos, quando você olha o memorando de entendimento, conseguiram muita coisa. E deveriam mesmo conseguir, porque venceram a guerra. É simples assim. Esse não é um memorando de entendimento feito em tempos de paz, em que os dois lados precisam sair ganhando. Então, todos esses ataques que estão acontecendo nos Estados Unidos, vindos de formuladores de políticas, da mídia, do establishment, dizendo que o Trump deu mais ao Irã nesse acordo do que recebeu em troca, não tem fundamento. Porque esse memorando é consequência de uma guerra que o Irã venceu de forma decisiva. Quando a gente entende isso, o problema agora é que há muitas vozes dentro do Irã dizendo que o país deveria ter armas nucleares. Então, o que o líder supremo fez, na minha opinião, foi levar essas vozes em consideração e emitir uma declaração dizendo que a visão dele é diferente da visão do presidente. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou seguir a opinião do presidente, porque ele é o líder supremo do Conselho de Segurança Nacional do Irã e é o homem que assinou o memorando de entendimento. Agora veja, o ponto que os iranianos precisam entender é algo que a própria liderança deles já entendeu. É algo muito simples. O que o Irã está tentando fazer na Ásia Ocidental é levar todo mundo junto. É disso que se trata a nova ordem mundial. Isso quer dizer que todos os problemas da região devem ser resolvidos pelos próprios atores regionais. Ou seja, todo mundo precisa estar junto nesse processo. Agora, se o Irã conseguir uma arma nuclear, o que acontece é que a confiança se perde. Os iranianos devem ser confiáveis para os outros países da região.
Agora, se não existe confiança, não dá para construir uma estrutura regional, algo que os iranianos estão tentando fazer. Porque nesse caso, o que vai acontecer é que o Irã vai ser visto como um hegemon e não como um país parceiro, se conseguir a arma. Então eu acho que o que está acontecendo é que os iranianos são pessoas sábias e decidiram seguir pelo caminho das negociações. Mas claro, a linha vermelha deles é que Trump e J.D. Vance precisam conter Netanyahu, e o Netanyahu tem a própria agenda. É aí que as coisas estão. Mas na minha opinião, o Trump está determinado a levar isso adiante, sabe? Pelos 60 dias até o acordo ser assinado e talvez até além, se houver consentimento mútuo. Ele não tem nenhuma intenção de voltar à guerra.